Vale aqui explicar que isso veio da geometria sagrada. É um conhecimento milenar que o próprio Leonardo da Vinci usava. Quando ele pintou a Mona Lisa, quando ele desenhou e pintou a Mona Lisa, ele usou toda a perfeição da geometria sagrada, mostrando timbres, mostrando situações de personalidade. Como Pitágoras também usava a geometria sagrada. Não é fácil ficar pesquisando coisas dos antigos, não é? Mas vamos entender. O desenho, todos os desenhos ou tudo que existe sobre a Terra, sobre a terceira dimensão em todo o universo, ele tem figuras geométricas, microfiguras geométricas que, se unidas, eles dão o formato dos objetos, o formato dos planetas. Então nós temos o triângulo de pé, o triângulo de ponta cabeça, o quadrado, o círculo, que são os básicos. E engraçado que quando a gente trabalha dia e noite com o formato do corpo, até claro, principalmente com os significados das doenças, né? A gente acaba vendo estatisticamente um tipo de personalidade igualzinho, a mesma personalidade daquele tipo de corpo igual. E para que serve conhecer a linguagem do corpo? Esta, do formato, para você, quando se olhar no espelho, você entender da onde vêm seus medos, da onde vem sua falta de coragem para ir avante, ou até o seu nível alto de agressividade, que parece às vezes um rolo compressor, né? Passando com coragem e derrubando tudo. Vamos olhar, vamos fazer assim. Imagine um triângulo, ok? Então, o triângulo de pé, pelos antigos egípcios, sempre simbolizou a espiritualidade. E de pirâmide, representa o fogo, a luz interna, né? A pirâmide de pé. Agora, o triângulo de ponta cabeça, ele é representado pelo nosso chakra laríngeo, que pega ouvidos, nariz e todo o aparato da comunicação. É um triângulo de ponta cabeça, que representa a materialidade, segundo os antigos egípcios, antigos gregos, que tinham todo esse conhecimento pelos sábios. E o que significa então esse triângulo de ponta cabeça? A representação materializada dos ideais da espiritualidade. Construir, realizar sobre a Terra, fazer aparecer as coisas, construir, né? Então olha só o quadrado. O quadrado, ele é a base mais estruturada que existe, tanto é que uma pirâmide, ela tem como base o chão, o quadrado, os 4 pontos embaixo. O quadrado significa sempre o pé no chão. E o círculo? O círculo representa o feminino, o eterno, né? Os sentimentos, o mais profundo. Então vamos entender por esse resuminho, porque eu vou explicar melhor agora, mostrando o formato do corpo. Quando você está de frente para o espelho, de pernas unidas, os braços abaixados, e você percebe que seus ombros, eles são mais estreitos que a sua linha dos quadris, quase representando um triângulo de pé. Presta atenção. Não só o corpo, né? A testa também. Quando a gente olha e vê uma testa triangular, ou querendo quase virar um triângulo, né? Que vem o mais estreitinho na parte de cima. Essas duas características, tanto de ombros quanto de testa, representam um alto grau de espiritualidade. Pessoas capazes de canalizar energias sublimes. O poder das pessoas que têm os ombros mais estreitos não é de ir resolver coisa em campo, brigando com as pessoas, resolvendo na conversa ou nas brigas, porque essas pessoas saem sempre machucadas, sempre levam muito para o lado pessoal, tanto a testa triangular quanto os ombros triangulares, os ombros mais estreitos que a linha dos quadris, porque são pessoas que vieram com o dom
de emanar energia para corrigir a cabeça dos familiares, do trabalho, dos amigos, até do governo. É verdade. Então, se você é essa pessoa de ombros estreitos ou testa triangular, né, de biquinho para cima, põe uma coisa na sua mente. Não é você que tem que guerrear, não é você que tem que ir lá brigar. Quando você é estimulada ou estimulado a ir resolver uma questão, uma parada dura, pensa no seguinte: antes de você ir lá, lembre do seu poder, do seu dom. Você veio para emanar poder de oração, emanação de reiki, emanação de jorei, emanação de passe e pensamentos poderosos de criatividade. Fazendo assim, antes de você ir resolver uma questão, você vai limpar todo o seu caminho para quando chegar lá não ter bate-boca, porque pessoa de ombros estreitos não dá conta de bate-boca. Sempre se fere ou acaba naquele impulso emocional, acaba gerando uma situação pior. Por quê? Porque não aguenta o ataque, não aguenta o opositor. Agora, se você tem os ombros ou a testa, triângulo de ponta cabeça, lembra o que é o triângulo de ponta cabeça? É a materialidade, é aquele que constrói, é aquele que realiza. Então, se seus ombros, eles são mais largos que seus quadris, nem que seja um pouquinho mais largo que seus quadris, já representa que você tem um alto grau de agressividade que deve ser usada para a ação, não para brigar com as pessoas. Você tem muito mais impetuosidade. É você que tem que ir em campo resolver uma questão de um bate-boca de discussão suave, não briga. Mas aquele que aguenta até o final, até chegarem num ponto comum de conversar, um rebate, o outro conversa, escuta. Você tem a coragem, você que tem que ir em campo resolver uma questão familiar, resolver uma questão de empresa, de negócios, seja do que for. Assim como pessoa que tem a testa mais larga em cima, aberta assim nas laterais e alta. Então você percebe que a testa é grande em cima e meio que afina um pouquinho quando vai indo em direção ao queixo. Se você é essa pessoa, então lembre-se que você precisa cuidar da sua agressividade. Porque, como eu falei antes, é tipo de pessoa rolo compressor, né? Que vai indo em direção à coisa e não para e não quer seguir as regras. Você tem essa coragem para usar para benefícios, para coisas boas, para soluções de situações, para a realização de coisas e não para brigar. Você não precisa ter esta briga. Vamos entender agora o corpo quadrado. Quando você olha a largura dos ombros e a largura dos quadris, que é a mesma coisa, você parece ter um quadrado assim, que inclusive a cintura é grossa, né? Que a pessoa antigamente tinha a cintura fininha, mas agora ela tá grossinha, você olha assim, tá cheinha, parece um quadrado, ombro, cintura e quadril. Quem é essa pessoa? Como é que vive a pessoa do corpo quadrado? Claro que é uma pessoa com o pé no chão. Claro que é uma pessoa de bases, mas tem um grande problema. Essa pessoa parou de sonhar. Ela mais se preocupa em pagar as contas, fazer propaganda das coisas, vender, comprar, cuidar da família, cuidar dos negócios, do que viver romanticamente aspectos bons da vida. Por mais que essa pessoa seja carinhosa, ela não é mais sonhadora. O que é isso? Sonhar feito um adolescente. Tem tantas preocupações na cabeça, tantas responsabilidades, que não tem mais jogo de cintura. Essa pessoa não tem mais jogo de cintura. O que é jogo de cintura? Saber aproveitar a vida, ao mesmo tempo saber cuidar dos negócios e das responsabilidades. Mas pessoa quadradinha, ela só pensa em resolver situações. Sempre amparando todo mundo, cuidando das coisas. E daí esquece de si mesmo, esquece dos prazeres pessoais. Todas as pessoas que têm cintura fina, todas as pessoas de cintura fininha
tanto homens quanto mulheres, os endocrinologistas, eles sabem, são pessoas mais férteis. E é interessante que instintivamente, quando um homem ele sente atração por uma mulher de cintura bem fininha, lá no fundo significa que ele quer filhos com ela. E pessoas de cintura muito grossa, carne, né, bem grossinha, já são pessoas, mesmo quem faz malhação, músculos que deixa a cintura grossa, já são pessoas que elas têm uma coisa de gana, sabe, por alguma situação. Elas não são suaves com elas mesmas. Elas se cobram violentamente a perfeição. E elas esquecem de ser aquela criança interna que deixa passar situações, que deixa pra lá para depois resolver uma questão. Não são assim, não é mesmo? Rosto redondo. Você olha um rosto e vê que é bolachinha, redondinho. Ou você olha o corpo de uma pessoa e vê que ela é redonda. A cintura também bem cheia de gordura. Você percebe que olhando ombro, cintura e quadril, fica redonda. Essa pessoa, ela tem o feminino muito forte, mas é um feminino que desequilibrou os hormônios. O que significa? Hipersensibilidade. Se magoa com muito mais facilidade e tira o pé do chão facilmente. Diz que é desconfiado, que toma cuidado, que não quer acreditar, mas está sempre acreditando, sempre, muitas vezes, quebrando a cara por ser enganado, né? E depois fica magoado e acaba engordando, não é? Porque se sente desconsiderado ou traído ou abandonado. Então, existem pessoas obesas que são quadradas, né? Corpo quadrado. E existem pessoas obesas que são redondas. E esse redondo, que significa eternamente ingênuo. E a pessoa vai se ferindo ao ponto de, às vezes, endurecer o coração. De tanto que, às vezes, quebra a cara, né? Mas é sua própria atitude que faz você fazer com que as pessoas ajam com você dessa maneira. Quando você modificar a forma de agir com as pessoas, até a expressão facial que você faz, de medo, ou de coitado, ou de negar alguma coisa, fecha a sobrancelha, fecha a boca, sabe aquele bico assim? Então, você está sempre emanando algo negativo no sentido das pessoas fazerem isso com você. Te negarem, mentirem para você, porque eles pensam que você não aguenta a verdade. Mas do lado legal, a pessoa que é redondinha, ela é caridosa. Ah, meu Deus, ela quer ajudar todo mundo, não é? E aí também ela esquece dela. Não pode. Você tem que administrar o seu tempo e não se sentir abandonado ou desamado se você não puder fazer algo por alguém naquele instante. Então, o conselho é: viva, vá fazer um pouco de terapia para você entender que se você não ficar em primeiro lugar, não de forma egoísta, mas pensar um pouquinho em você, o seu corpo não vai emagrecer. E outra, você sempre vai estar sendo visto de uma maneira insegura, frágil, e as pessoas fogem de você ou mentem. Por medo de te magoar, elas mentem. Se querem melhorar o formato do corpo, não só malhar, mas mudar suas tendências ou mudar sua característica de personalidade. Sim, personalidade muda. Você pode lapidar sua personalidade. Personalidade deriva de persona. Persona é máscara. Qual máscara que você usa para atravessar esta vida? Então, olha só que interessante. Quanto mais você sonhar e souber administrar sua vida com seus sonhos pessoais, a cintura começa a afinar. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e comentar aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos. Até a próxima!